E aí galera, Giroflu na área, seu giro de notícias do Fluminense. E aí, como é que estão? Tudo bem? Pois é galera, antes de iniciar o vídeo, quero fazer um pedido, né? Quem puder deixar o like, deixar um comentário, compartilhar com seu amigo tricolor, pra gente fortalecer nossa comunidade. Esse canal, por enquanto, é feito exclusivamente por mim, um torcedor tricolor que sempre teve o desejo, né, de interagir com outros torcedores, falar sobre o Fluminense, debater sobre coisas que são importantes, são cruciais para o Fluminense e o crescimento da comunidade tricolor. É isso aí, galera. Falando sobre o Fluminense, a gente está assim, né, meio que num marasmo, para falar a verdade. Dias sem jogos, né, ainda mais sem jogos do Fluminense, tem data FIFA, os jogos também da seleção não tem muita não tem muito, como eu posso dizer, não tem aquela popularidade como já teve antes. E sem os jogos do Fluminense, tudo ainda fica pior. O Fluminense, como a gente sabe, foi eliminado do Campeonato Carioca e está com foco total exclusivo para a Libertadores, esse começo de ano. E o Fluminense já estreia na Libertadores semana que vem, isso mesmo. E é isso que vamos debater. Hoje, na terça-feira, o Fluminense retorna para as suas atividades. O Fluminense teve 2 dias de folga, tem trabalhado intensamente, né? Foi bom a eliminação do Carioca nesse aspecto para colocar o time no ritmo, né? Na preparação física, visto que o Fluminense nitidamente não estava bem preparado, até porque não teve um tempo hábil, né? Por conta do calendário extenso que o Fluminense teve. O time que teve mais jogos no calendário brasileiro. E esses dias são cruciais para o Fluminense tentar, né, colocar os jogadores e recuperar também aqueles que estão lesionados, como o caso do Douglas Costa, que já está voltando. Por exemplo, Samuel Xavier já está treinando com o time. Tem também o Keno, que teve uma leve torção no tornozelo. O Cano e o Ganso. O Cano e o Ganso tiveram... foi mais ou menos um desgaste físico, nada muito grave. Também já estão integrados ao elenco. E na segunda-feira da semana que vem, o Fluminense já viaja para Lima, procurando, né, adaptar o time. Vai passar 2 dias, vai viajar 2 dias antes do jogo, para buscar, né, ter esse melhor condicionamento físico, né? Visto também que é uma viagem longa, quase 6 horas de viagem para Lima, e enfrentará o Alianza Lima, fora de casa, na quarta-feira. Eu já até coloquei também as datas certinho, quem vai transmitir. Esse jogo vai ser transmitido na TV aberta. E o Fluminense tem foco total na Libertadores, por conta, né, que a Libertadores é a competição mais importante do calendário, e também porque, queira ou não, a Libertadores é uma grande vitrine para o Fluminense, tanto no aspecto esportivo quanto também no aspecto de atletas que podem ser vendidos. E é isso mesmo. E falando sobre isso, sobre potenciais vendas, voltaram a ter especulações sobre a venda do André. Porque assim, como torcedor, a gente tem que ver que é ruim perder uma peça como o André, um jogador de seleção brasileira, tem nível para jogar em grandes times da Europa e foi uma peça fundamental na conquista da Libertadores de 2023. E o Atlético de Madrid vem se colocando, né, como um postulante a esse time que pode adquirir o André. E o André, ele poderia ter sido vendido, né, no meio da temporada passada para o Liverpool, e o Fluminense acabou optando por não vendê-lo, porque a principal janela para o futebol europeu não é a do começo do ano, é a do meio do ano. E o Liverpool tentou de tudo para tirar o André, mas o Fluminense, como tinha como alvo, né, como principal objetivo da temporada, a conquista da Libertadores, acabou optando por mantê-lo, né, e tentar vendê-lo nessa janela de inverno, né, que é a janela de dezembro para janeiro. Mas isso não se concretizou. Teve algumas especulações, algumas propostas. O próprio Nino também quase não encontrou, né? O time tinha até times da Inglaterra com potencial interesse, mas no final
Quem acabou levando o Nino foi o Zenit da Rússia. E o Atlético de Madrid é um time da La Liga, né, do Campeonato Espanhol, e é um grande time, né, da Europa. Ele tem disputas recentes de chegar na final da Liga dos Campeões da Europa contra o Real Madrid. Aqui é a belisca com o Campeonato Espanhol também. E é dirigido pelo Simeone, que simplesmente é o técnico mais bem pago do mundo. E como eu estava falando, se a gente for olhar como torcedor, é ruim perder o André. Mas no aspecto financeiro do time, a venda do André é muito importante, é muito significativa. Por exemplo, a venda do André, como a do Nino, elas estavam dentro do cronograma financeiro do Fluminense. Como coisas que eram importantes, que tinham que acontecer. A gente vê até times com orçamentos maiores que o Fluminense se desfazendo de alguma outra peça. Por exemplo, o Flamengo vendeu o João Gomes, e o João Gomes tem tido atuações muito destacadas, né, na Premier League. Inclusive está sendo especulado para ser contratado pelo Manchester United. Então daí a gente tira, né, que todo clube, principalmente no cenário sul-americano, tem essas metas financeiras a ser batidas em números de transferência, entendeu? E não seria diferente com o Fluminense. A venda do André pode significar, na verdade, se ela for concretizada como a maior venda do Fluminense a um time europeu. Eu acredito que em todos os sinais, para falar a verdade, né? A maior venda do Fluminense já é feita. E ela também tem tudo para acontecer agora nesse meio de temporada. Porque, como eu falo, a principal janela para o futebol europeu é a do meio do ano. E eu acredito que ele vá, com certeza, se for concretizado isso. O empresário dele, inclusive, aproveitando a convocação dele, né, que ele está com a delegação da seleção brasileira na Espanha para o jogo de Madrid, que vai acontecer hoje contra a seleção da Espanha. E há informações de que o empresário marcou reunião com os dirigentes do Atlético de Madrid para tratar de detalhes a respeito dessa transferência. E o que eu posso falar é que não tem muito o que fazer, sinceramente, mas que ele seja feliz, né? Foi um jogador que entregou muito no Fluminense, foi um destaque na campanha do Fluminense na Libertadores. E o Fluminense não está totalmente desguarnecido. A gente tem grandes jogadores nessa posição, por exemplo, o caso do Alexander. Alexander é um jogador extra classe também. Eu acredito que o Diniz vai dar mais chances a ele. Ele teve atuações exuberantes no começo do ano passado. E eu tenho certeza que aquele jogador ainda está ali. Inclusive, ele tem a flexibilidade de atuar até pela lateral esquerda. Ele em alguns momentos jogou pela lateral esquerda, substituindo o Marcelo, antes do Diogo Barbosa se tornar aquela substituição imediata do Marcelo. Pois é, galera, e também falando sobre transferências, e também tem esse interesse no Arias. O Arias também, para mim, é o principal jogador do Fluminense, e ele tá numa idade, né, que é meio que uma divisa que o futebol europeu tem como prioridade para contratar. Depois dessa idade eles já perdem muito interesse de contratar o jogador. Ainda mais porque geralmente esses times médios eles têm o objetivo de contratar esses jogadores para já visando eventuais vendas para times maiores, como o caso do João Gomes que eu citei, que ele está se eu não estiver enganado, no Nottingham Forest e pode estar sendo vendido agora para o Manchester United. E com certeza já pelo menos dobrando o valor que ele foi comprado pelo Flamengo. E é isso, né? O Fluminense vive essas semanas que são importantes, essa preparação física, treinamentos intensivos para estrear na Libertadores. E você, galera, o que é que você tem a falar sobre esse momento? Estão ansiosos também pela estreia do Fluminense na Libertadores? Eu estou. Acredito que o Fluminense vai estrear bem. Tem tudo para ter uma das melhores campanhas da fase de grupo da Libertadores, para ter o direito, né, de disputar as partidas de volta sempre em casa. Então é isso, galera. Quem tiver gostado, quiser deixar o like,
agradecemos. Saudações tricolores.